Olá, olá, olá! Vamos continuando aqui com o nosso conto, né, machadiano. Eu estou lendo um livro bastante interessante, Contos Fluminenses, do Machado de Assis. E estou aqui no meio de uma história muito interessante, de um dos contos, e as coisas estão se desenvolvendo. Vamos ver se eu consigo terminar este capítulo ainda neste vídeo, tá ok? Bom, essa obra do Machado de Assis está sob domínio público, está na internet, e então é fácil de você localizá-la. E é uma obra bastante bacana, porque cheio de contos, e também para mim é uma novidade, porque eu ainda não li esses contos. Nós estamos lendo juntos aqui. Bacana? Então a minha leitura, você que está caindo de paraquedas aí, a minha leitura é cheia com as minhas falas, das minhas reflexões também, que talvez possam ajudar você numa compreensão melhor desses contos que são maravilhosos. Bom, estou falando de Machado de Assis, né? Legal? Vamos lá? Eu estou no meio aqui, tive que fazer um fracionamento de um capítulo, estou no meio de um capítulo em que o nosso personagem Tito começa a contar uma história lá. Legal? Se você está acompanhando, dê uma olhada aí. Aliás, é fácil de acompanhar porque todos os meus vídeos, todos os vídeos relacionados a esta obra estão numerados, tem tudo na sequência, é fácil de você ler e acompanhar e sem se perder. Vamos lá então? Continuando. Daí a pouco servia, continuando aqui então, só para você ter uma ideia, a obra são 153 páginas e eu estou na 128. Vamos lá. Daí a pouco servia-se o chá aos três. Findo o chá, Tito tomou a palavra e começou a história. História de um homem e de um macaco. Não longe da vila. Não sei, porque ele traz vários, vários parênteses aqui. No interior do Brasil, morava há uns 20 anos um homem de 35 anos, cuja vida misteriosa era o objeto das conversas das vilas próximas e o objeto do terror que experimentavam os viajantes que passavam na estrada a 2 passos da casa. A própria casa era já de causar apreensões ao espírito menos timorato. Vista de longe, nem parecia casa, tão baixinha era. Mas quem se aproximasse conheceria aquela construção singular. Metade do edifício estava ao nível do chão e metade abaixo da terra. Era, entretanto, uma casa solidamente construída. Não tinha portas, não tinha janelas, tinha um vão quadrado que servia ao mesmo tempo de janela e de porta. Era por ali que o misterioso morador entrava e saía. Pouca gente o via sair, não só porque ele raras vezes o fazia, como porque o fazia em horas impróprias. Era nas horas de lua cheia que o solitário deixava a residência para ir passear nos arredores. Levava sempre consigo um grande macaco que acudia pelo nome de Calígula. Um grande macaco. O macaco e o homem e o macaco, eram dois amigos inseparáveis dentro e fora de casa, na lua nova. 1000 versões corriam a respeito deste misterioso solitário. A mais geral era um feiticeiro. Havia uma que o dava por doido. Outra por simplesmente atacado de misantropia. Esta última versão tinha por si 2 circunstâncias. A primeira era não constar nada de positivo que fizesse reconhecer no homem hábitos de feiticeiro ou alienado. A segunda era a amizade que ele parecia votar ao macaco
e o horror com que fugia ao olhar dos homens. Quando a gente se aborrece dos homens, toma sempre a afeição dos animais, que tem a vantagem de não discorrer, não intrigar. Essa expressão aqui é muito interessante, né? Que o Machado de Assis traz, mas é bem verdade. Não tem uma expressão, eu ouço por aí, às vezes na internet, as pessoas que são mais ligadas aos animais, prefiro os meus cachorros que não sei o quê, não tem essa expressão. Essa expressão aí agora o Machado usou, mas claro, com a classe e elegância de Machado de Assis. Voltando, o misterioso é preciso dar-lhe um nome. Chamemo-lo Daniel. Eu sou Daniel. Quem sabe não seja essa criatura. Chamemo-lo Daniel. Daniel preferia o macaco e não falava mais a homem algum. Algumas vezes os viajantes que passavam pela estrada ouviam partir de dentro da casa gritos do macaco e do homem. Era o homem que afagava o macaco. Como se alimentavam aquelas duas criaturas, houve quem visse um dia de manhã abrir-se a porta, sair o macaco e voltar pouco depois com um embrulho na boca. O tropeiro que presenciava esta cena quis descobrir onde ia o macaco buscar aquele embrulho que levava, sem dúvida, os alimentos dos dois solitários. Na manhã seguinte, introduziu-se no mato. O macaco chegou à hora de costume. Dirigiu-se para um tronco de árvore. Havia sobre este tronco um grande galho que o bicho atirou ao chão. Depois, introduzindo as mãos no interior do velho tronco, tirou um embrulho igual ao da véspera e partiu. Então o embrulho ficava num buraco dentro de um velho tronco. O tropeiro persignou-se e tão apreensivo ficou com a cena que acabava de presenciar que não a contou a ninguém. Durante esta existência, 3 anos. Durante esse tempo, o homem não envelhecera. Era o mesmo que no primeiro dia. Longas barbas ruivas e cabelos grandes caídos para trás. Usava um grande casaco de baeta, tanto no inverno como no verão. Calçava botas e não usava chapéu. Era impossível aos passageiros e aos moradores das vizinhanças penetrar na casa do solitário. Não o será de certo para nós, minha bela senhora e meu caro amigo. A casa divide-se em 2 salas e um quarto. Uma sala é para jantar, a outra é a de visitas. Ele não recebe visitas, né? O quarto é ocupado pelos 2 moradores, Daniel e Calígula. As 2 salas são de iguais dimensões. O quarto é uma metade da sala. A mobília da primeira sala compõe-se de 2 sujos bancos encostados à parede, uma mesa baixa no centro. O chão é assoalhado. Pendem das paredes 2 retratos, uma moça, outra de velho. Um retrato de moça, outro de velho. A moça é uma figura angélica e deliciosa. O velho inspirava respeito e admiração. Das outras 2 paredes pendem, de um lado, uma faca de cabo de marfim e de outra mão de defunto, amarela e seca. E de outro, uma mão de defunto, amarela e seca. A sala de jantar tem apenas uma mesa e 2 bancos. Então a mobília de quarto resume-se num grabato, uma esteira, né, alguma coisa assim, em que dorme Daniel. Calígula estende-se no chão junto à cabeceira do dono. Tal é a mobília da casa. A casa, que de fora parece não ter capacidade suficiente para conter um homem em pé, é contudo suficiente, visto estar, como disse, entranhada no chão.
Que vida terão passado aí dentro o macaco e o homem no espaço de 3 anos? Não saberei dizê-lo. Quando Calígula traz de manhã um embrulho, Daniel divide a comida em 2 porções, uma para o almoço, outra para o jantar. Depois, homem e macaco sentam-se em face um do outro na sala de jantar e comem irmanamente as 2 refeições. Quando chega a lua cheia, saem os 2 solitários. Como eu já disse, todas as noites, até a época em que a lua passa a ser minguante. Saem às 10 horas, pouco mais ou menos, e voltam pouco mais ou menos às 2 horas da madrugada. Das 10 às 2. Então, das 22 horas, né? Até às 2 da manhã. Quando entram, Daniel tira a mão do finado que pende da parede e dá com ela 2 bofetadas em si próprio. Feito isto, vai deitar-se. Calígula acompanha-o. Uma noite, era no mês de junho, época de lua cheia, Daniel preparou-se para sair. Calígula deu um pulo e saltou à estrada. Daniel fechou a porta e lá se foi com o macaco, estrada acima. A lua inteiramente cheia projetava os seus reflexos pálidos e melancólicos na vasta floresta que cobria colinas próximas e clareava toda a vasta campina que rodeava a casa. Só se ouvia ao longe o murmúrio de uma cachoeira, e ao perto o piar de algumas corujas e o chilrar de uma infinidade de grilos espalhados na planície. Daniel caminhava pausadamente, levando um pau debaixo do braço e acompanhado do macaco que saltava do chão aos ombros de Daniel e dos ombros de Daniel para o chão. Mesmo sem a forma lúgubre que tinha aquele lugar, por causa da residência do solitário, qualquer pessoa que encontrasse àquela hora Daniel e o macaco corria risco de morrer de medo. Daniel, extremamente magro e alto, tinha em si um ar lúgubre. Os cabelos da barba e da cabeça, crescidos em abundância, faziam a sua cabeça ainda maior do que era. Sem chapéu, era uma cabeça verdadeiramente satânica. Calígula, que nos outros dias era um macaco ordinário, tomava, naquelas horas de passeio noturno, um ar tão lúgubre e tão misterioso como o de Daniel. Havia já 1 hora que os 2 solitários tinham saído de casa. A casa ficara já um pouco longe. Nada mais natural do que chegar a polícia nessa ocasião, tomar a entrada da casa e reconhecer o mistério. Mas a polícia, apesar dos meios que tinha à sua disposição, não se animava a investigar no mistério que o povo reputava diabólico. Também a polícia é humana e nada do que é humano lhe é desconhecido. Havia 1 hora, disse eu, que os 2 passadores tinham saído de casa. Começavam então a subir uma pequena colina. Tito foi interrompido por um bocejo do velho Diogo. Quer dormir? Perguntou o rapaz. É o que eu vou fazer. Mas a história? A história é muito divertida, até aqui só temos visto 2 coisas. Um homem e um macaco. Perdão. Tenho mais 2, um macaco e um homem. Aliás, perdão, temos mais 2, um macaco e um homem. É muito divertida. Nossa, mas para variar o homem vai sair e fica o macaco. Dizendo essas palavras com uma raiva cômica, Diogo travou do chapéu e saiu. Tito soltou uma gargalhada, mas vamos ao fim da história. Que fim, minha senhora, eu já estava em talas por não saber como continuar. Era um meio de servi-la. Vejo que é um velho aborrecido. Não é. Está enganado. Ah, não?
Divirto-me com ele, o que não impede que a presença do senhor me dê infinito prazer. Vossa Excelência disse agora uma falsidade. Qual foi? Disse que era agradável a minha conversa. Ora, isso é falso como tudo quanto é falso. Quer um elogio? Não, falo franco. Eu nem sei como Vossa Excelência me atura. Desabrido, machante, chocarreiro, sem fé em coisa alguma, sou um conversador muito pouco digno de ser desejado. É preciso ter uma grande soma de bondade para ter expressões tão benévolas, tão amigas. Deixe-se ar de mofa e... Mofa, minha senhora? Ontem eu e minha tia tomamos chá sozinhas. Sozinhas. Ah, contava que o senhor viesse aborrecer-se uma hora conosco. Qual aborrecer, eu lhe digo, o culpado foi o Ernesto. Ernesto é uma outra personagem, né? Ah, foi ele? É verdade. Deu comigo aí em casa de uns amigos, éramos 4 ao todo, rolou a conversa sobre o voltarete e acabamos por formar mesa. Ah, mas foi uma noite completa. Aconteceu-me o que me acontece sempre. Ganhei. Está bom. Pois olhe, ainda assim eu não jogava com peixotes. Eram mestres de primeira força, um principalmente. Até às 11 horas a fortuna pareceu-me desfavorecer-me, mas nessa hora em diante desandou a roda para eles e eu comecei a assombrar. Pode ficar certa de que eu os assombrei. Ah, é que eu tenho diploma. Mas o que é isso? Está chorando? Emília tinha, com efeito, o lenço nos olhos. Chorava? É certo que quando tirou o lenço dos olhos, tinha-os úmidos. Voltou-se contra a luz e disse ao moço: Qual? Pode continuar. Não há mais nada. Foi só isso, disse Tito. Estimo que a noite lhe corresse bem. Alguma coisa. Mas a uma carta responde-se. Por que não respondeu a minha? Disse a viúva. A sua qual? A carta que lhe escrevi pedindo que viesse tomar chá conosco. Não me lembro. Não se lembra? Ou, se recebi essa carta, foi em ocasião que a não pude ler, e então esqueci. Esqueci-a em algum lugar. É possível, mas é a última vez. Não me convida mais para tomar chá? Não. Pode arriscar-se a perder distrações melhores. Isso não digo, a senhora trata bem a gente e em sua casa passam-se bem as horas. Isso é com franqueza. Mas então tomou o chá sozinha e o Diogo? Descartei-me dele, acha que ele será divertido? Aliás, acha que ele seja divertido? Parece que sim, é um homem delicado, um tanto dado às paixões, é verdade, mas sendo esse um defeito comum, acho que nele não é muito digno de censura. O Diogo está vingado. De que, minha senhora? Emília olhou fixamente para Tito e disse: De nada. Levantando-se, dirigiu-se para o piano. Vou tocar, disse ela. Não o aborrece? De modo algum. Emília começou a tocar, mas era uma música triste, tão triste que infundia certa melancolia no espírito do moço. Este, depois de algum tempo, interrompeu com estas palavras: Que música triste! Traduzo a minha alma, disse a viúva. Anda triste? Que lhe importam as minhas tristezas? Tem razão. Não, não me importam nada. Em todo caso, não é comigo? Emília levantou-se e foi para ele. Acha que lhe hei de perdoar a desfeita que me fez? Disse ela. Que desfeita, minha senhora? A desfeita de não vir ao meu convite. Mas eu já lhe expliquei. Paciência. O que sinto é que também nesse voltaria se estivesse o marido de Adelaide. Né? No jogo estava o marido da Adelaide.
Ele retirou-se às 10 horas e entrou um parceiro novo que não era de todo mal. Pobre Adelaide! Mas eu lhe digo que ele se retirou às 10 horas. Não devia ter ido, devia pertencer sempre à sua mulher. Sei que estou falando de um descrido. Não pode calcular a felicidade e os deveres do lar doméstico. Viverem duas criaturas, uma para a outra, confundidas, unificadas, pensar, respirar, sonhar. Sonhar a mesma coisa? Limitar o horizonte nos olhos de cada uma, sem outra ambição, sem inveja de mais nada. Sabe o que é isso? Sei. É o casamento por fora. Conheço alguém que lhe provava aquilo tudo. Deveras, quem é essa fênix? Se lhe disser, há de mofar. Não digo. Qual mofar? Diga lá, eu sou curioso. Não acredita que haja alguém que possa amá-lo? Pode ser. Não acredita que alguém, por despeito ou por outra coisa que seja, tire da originalidade do seu espírito os influxos de um amor verdadeiro, muito diverso do amor ordinário dos salões, um amor capaz de sacrifício, capaz de tudo? Não acredita? Se me afirma, acredito, mas existe a pessoa e o amor. São então duas fênix. Ah, não zombe, existem. Procure. Ah, isso há de ser muito difícil, não tenho tempo, e supondo que achasse de que serviria. Para mim é perfeitamente inútil, isso é bom para outros. Para o Diogo, por exemplo. Para o Diogo, a bela viúva pareceu ter um assomo de cólera. Depois de um silêncio, disse: Adeus, desculpe, estou incomodada. Então, até amanhã. Dizendo o que, Tito apertou a mão de Emília e saiu tão alegre e descuidoso como se saísse de um jantar de anos. Emília ficou só, caiu numa cadeira e cobriu o rosto. Já vou continuar, mas cadê a história do macaco e do homem? Acabou, parou, né? Acho que era só para afastar o Diogo dali. Estava nessa posição havia uns 5 minutos quando assomou à porta, chegou à porta a figura do velho Diogo, um homem de 50 anos. O rumor que o velho fez entrando despertou a viúva. Ainda aqui? É verdade, minha senhora, disse Diogo, aproximando-se. É verdade, ainda aqui por minha infelicidade. Não entendo. Não saí para casa. Um demônio oculto me impeliu para cometer um ato infame. Cometi-o, mas tirei dele um proveito. Estou salvo. Sei que não me ama. Ouviu? Tudo. O papo que ela teve com o Tito, ele ouviu tudo e percebi. Que percebeu, meu caro senhor? Percebi que a senhora ama o Tito. Ah, retiro-me, portanto, mas não quero fazê-lo sem que ao menos fique sabendo de que saio consciente de que não sou amado e que saio antes de me mandarem embora. Emília ouviu as palavras de Diogo com a maior tranquilidade. Enquanto ele falava, teve tempo de refletir no que devia dizer. Diogo estava já a fazer o seu último cumprimento quando a viúva lhe dirigiu a palavra. Ouça-me, senhor Diogo, ouviu bem, mas percebeu mal, já que pretende ter sabido. Já sei, vem dizer que há um plano assentado de zombar com aquele moço. Como sabe? Disse-me a dona Adelaide. É verdade. Não creio. Por quê? Havia lágrimas nas suas palavras. Ouvia-as com a dor na alma. Se soubesse como eu sofria, a bela viúva não pôde deixar de sorrir ao gesto cômico de Diogo. Depois, como ele parecesse mergulhado em meditação sombria, disse: Engana-se, tanto que volto agora para a cidade. Deveras? Tipo, sério? Pois acredita que um homem como aquele possa inspirar qualquer sentimento sério? Nem por sombras. Estas palavras foram ditas no tom com que Emília costumava persuadir aquele eterno namorado. Isso e mais um sorriso foi quanto bastou para acalmar o ânimo de Diogo. Daí a alguns minutos estava ele radiante. Olhe,
e para desenganá-lo de uma vez vou escrever um bilhete ao Tito. Eu mesmo o levarei, disse Diogo, louco de contente. Pois sim. Adeus, até amanhã. Tenha sonhos cor-de-rosa. Desculpe os meus maus modos e até amanhã. O velho beijou graciosamente a mão de Emília e saiu. E assim, terminamos o capítulo número 3. Ufa, consegui terminar o capítulo número 3. Vou agora, no próximo vídeo, então fique esperto aí, começar o capítulo 4 deste conto bem interessante, bem cheio de nuances psicológicas, como é o Machado de Assis nos seus escritos de um modo geral. Valeu? Então, ó, repetindo, Contos Fluminenses, estou lendo um conto muito interessante aqui e vamos ver no próximo vídeo o que a gente consegue ler um pouco mais, lembrando que eu estou fazendo uma leitura diferenciada, não é aquela leitura de cabo a rabo, mas com certas reflexões no meio, às vezes filosóficas, às vezes poéticas, ou às vezes trazendo para a nossa realidade. Valeu? Deixe seu recado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.